Bom, para você que não me conhece, meu nome é Matheus Jardelino, eu sou dentista aqui em João Pessoa, tenho 43 anos e estou aqui para poder contar um pouquinho aí da minha história. Eu nasci em Areia, aqui na Paraíba, né? E logo cedo eu fui morar em Petrolina com os meus pais, Petrolina, Pernambuco. Passei minha adolescência toda lá e ali aos 17 anos de idade, já pensando em fazer vestibular, né? Fui ali decidir qual era a minha profissão. Bom, eu não tenho dentistas na família, não existe uma tradição em relação a isso, mas eu olhava para a odontologia com bons olhos, através de uma experiência simples, por exemplo. Nas férias da minha família, eu ia para Areia, minha cidade natal, e lá tinha uma dentista que era freira, isso mesmo, ela era freira no colégio Santa Rita, que é um colégio de freiras, ela fazia atendimentos para a comunidade, atendimentos locais particulares, e essa renda era revertida, claro, para o próprio colégio e a manutenção das freiras, que são freiras alemãs, lá na cidade de Areia. E vendo aquele trato, não é, dela com os pacientes também, a minha experiência para lá, eu achei uma profissão muito interessante, porque, de certa forma, me atraía a questão da autonomia. Eu percebia que era uma profissão que eu podia fazer meus próprios horários, podia também crescer como um profissional, e percebi que existia essa questão artística da odontologia ali desde cedo, ali pequenas sementes dentro de mim, né? E aproveitei e decidi fazer odontologia. Porém, meu primeiro vestibular eu não passei em odontologia, né? Passei ali o ano seguinte, me mudei de Petrolina para Areia, né? Fui lá morar na cidade interior, uma cidade pequena, com minha avó, e todos os dias eu acordava bem cedo, 4h30 da manhã, e pegava um transporte para ir para Campina Grande, para fazer cursinho. Foi um ano de crescimento pessoal para mim, porque veja só, você sair da casa dos seus pais, né, e morar numa cidade, uma cidade pequena, ter essa questão do transporte todos os dias, ter uma disciplina de estudo mais dedicado, estava lá somente para poder passar no vestibular. Esse conjunto já me instigava, não é, uma luta para que aquele ano realmente valesse a pena. Meu pai mandava, por exemplo, os meus cursos ali iniciais para poder passar aquele ano, e eu tinha sim que iria passar no vestibular para odontologia. E assim, depois da dedicação, né, consegui ali passar no vestibular para o UFPB, Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, né? Acabei chegando na cidade assim meio que de paraquedas, sem saber muito bem como funcionava a cidade. E aqui eu fui colocando ali as minhas primeiras raízes, né? Fui gostando da cidade, fui fazendo amizades e vi que é uma cidade que proporcionava assim uma qualidade de vida bem interessante, e gostei muito de morar ali 4, 5 anos em João Pessoa. As primeiras dificuldades começaram a acontecer. Por exemplo, meus pais mandavam um valor para poder eu me manter ali, e às vezes não era tão suficiente. Na UFPB a gente não tinha muito acesso à informação, a gente tinha que fazer xerox, fotocópia de livros, cadernos para poder conseguir estudar. A informação não era fácil, e ali começou a ter um movimento dentro de mim de querer também gerar um tipo de renda para mim, né? E aí eu dava aula de violão, eu dava aula de reforço escolar para as crianças ali da vizinhança, do meu prédio, ali por perto. E tudo isso era uma luta, porque eu queria muito comprar livro, né? Eu não tinha dinheiro para comprar livro de odontologia, os livros eram muito caros. E aí tinha essa renda extra, e também me candidatei para ser monitor. E nas universidades federais existe uma bolsa para quem é monitor de disciplina. E aí eu fui monitor de 3 disciplinas, e com esse dinheiro eu comprei meus primeiros livros de odontologia, né? E para mim, eu guardo até hoje alguns assim que marcam esse momento de luta e também da minha própria história, né? Que a gente às vezes precisa valorizar realmente aquela conquista, e esses livros representam muito para mim. Eu sempre acreditei muito em Deus. Essa crença em Deus e essa base veio da minha família, e sempre foi muito importante para poder me nortear nas minhas decisões e na minha postura como cristão. E até hoje eu me baseio nesses princípios também para a minha vida, para o meu consultório, para os meus pacientes e para a minha conduta de minha vida toda.
Naquela época que eu fazia odontologia, né, eu ficava muito em dúvida como é que seria esse meu sair da faculdade e me inserir no mercado de trabalho com todas as dificuldades, né, que a própria profissão já apresentava naquela época. Eu me inscrevi para ser um colaborador de um congresso local aqui na cidade. Foi interessante que nesse congresso, um congresso norte e nordeste de odontologia, eu cooperava lá, fazendo inscrições do pessoal, ajudando na organização, e tinha um sorteio de um consultório odontológico nesse evento. Foi muito interessante que eu coloquei ali, preenchi meu nome, coloquei ali aquele panfletozinho de inscrição para ser sorteado, e alguma coisa me dizia que alguma coisa ia acontecer, né? Quando foi na hora do sorteio, antes disso, né, eu fiquei em estado de alerta, porque realmente eu achava que ia ser sorteado e aconteceu, né? Eu fui sorteado com um consultório odontológico, e para mim aquele marco, ele me firmou como um caminho mesmo de que eu devia ser dentista e que eu devia ajudar muitas pessoas através da minha profissão. Saindo daquele evento ali, essa certeza que Deus me dava foi concretizada através de um acontecimento, como se fosse uma bênção antecipada. Eu não tinha terminado o curso ainda, faltavam 2 anos para terminar o curso, mas ali já marcava muito para mim essa providência de Deus, né? Interessante que guardei esse consultório até chegar o momento, né, de eu me formar. Quando me formei, eu voltei para a minha cidade dos meus pais, Petrolina, né? Afinal de contas, estava sendo custeado aqui pelos meus pais aqui em João Pessoa. E ali fui em busca do meu primeiro emprego, né? Eu não tinha condições de, mesmo ganhando esse consultório odontológico, de montar um consultório, porque todo mundo sabe aí o quanto é custoso a gente montar o nosso primeiro consultório. E eu precisava saber primeiro como é que seria a minha vida. Voltei para casa dos meus pais, tentei ali os primeiros trabalhos, né? Mas tive dificuldades. Passei 6 meses sem trabalho em casa. Nossa, eu me lembro muito bem dessa época. Eu ficava muito angustiado. Eu tinha momentos assim que eu ficava dentro de casa sem ter o que fazer e era desesperador. Talvez você já passou por algum momento parecido assim de não saber muito bem como a sua vida vai andar. Eu deixava currículos nas clínicas, nas prefeituras, né? Até que ali, 6 meses depois, apareceu ali a primeira oportunidade de trabalho através da prefeitura de Juazeiro, na Bahia. Cidades vizinhas, Petrolina e Juazeiro. E ali foi minha primeira experiência ali. E nós tem algumas coisas que me marcaram bastante. Por exemplo, eu tinha muita insegurança de fazer extração dentária, né? Eu tinha feito poucas na faculdade. Não era uma área assim que eu almejava muito seguir. Essas coisas acontecem o tempo todo, né? As extrações e os desafios. É interessante que eu ia nervoso, né? Eu me lembro muito bem disso. Eu ia nervoso ali para fazer as extrações dentárias e muitas vezes eu não conseguia. Eu até brinco hoje, dizem que eu fazia extração em 2 parcelas. Fazia um pedaço, porque não conseguia tirar tudo ali do paciente, e depois na outra consulta eu marcava novamente para poder continuar, né? E eu chegava muito cansado fisicamente desses procedimentos. E em casa, eu me sentia num dever de estudar. Pegava ali livros de cirurgia que eu tinha comprado e me debruçava ali até quando o sono chegasse, né? Para poder aprender uma técnica diferente, uma dica, né? E aí, assim, eu fui superando. Eu estou falando tudo isso para falar sobre a superação. De ver que todo mundo tem limitações técnicas, mas quando a gente tem um empenho, um objetivo de superar aquilo e não colocar na nossa mente de que a gente não é capaz, quando a gente coloca assim, não, eu sou capaz, se eu treinar, se eu buscar, é possível a gente superar qualquer dificuldade técnica na odontologia. Tudo é empenho e tudo é treino. E ali eu comecei a fazer mais extrações e, por incrível que pareça, o pessoal da cidade começou a saber que eu fazia bem extrações dentárias e acabou que todos os pacientes que precisavam acabavam me procurando. Depois disso, fui convidado aí para poder trabalhar também no SUS, não é? Lá em Areia. Então eu acabei voltando para Paraíba devido a um convite, não é? Achei interessante porque eu tinha o desejo de fazer a minha primeira especialidade, minha primeira especialização, e estando em Areia eu conseguiria fazer em João Pessoa, né? Então fui para Areia, né?
para fazer ali a minha primeira especialidade em João Pessoa e começar no SUS ali. Minha cidade natal, não é? Também fiquei do mesmo jeito conhecido por fazer as extrações ali na cidade e fui ganhando experiência porque eu comecei a ver que um material resina era material que eu conseguia fazer bem mesmo com um material de uma qualidade um pouco mais inferior ali no SUS. E os pacientes começavam a me procurar para poder trazer soluções, mesmo que provisórias, ali com resina. E eu conseguia perceber que eu conseguia trazer estética para os meus pacientes com material mais simples, né? Isso me marcou muito porque até hoje é um material que foi crescendo na odontologia e foi sendo melhorado. E hoje em dia a gente consegue soluções, basicamente todas as soluções restauradoras com material como resina. Para você ver como às vezes um acontecimento ali, uma experiência que você tem com um material e você vai sendo treinado por ele, mesmo com limitações, no futuro você pode acabar dominando muito bem. Hoje em dia eu faço muitos procedimentos em resina. Muitos pacientes me procuram, né, para fazer procedimentos em resina. E esse conhecimento ele se deu lá atrás, mesmo com algumas limitações do próprio material do SUS, por exemplo. Estando lá em Areia, comecei a fazer minha especialização em prótese. Por que eu fui fazer minha especialização em prótese? Os primeiros casos que eu atendi na faculdade, me marcou muito reabilitar os pacientes desdentados, e eu percebi aquele impacto, aquela felicidade que os pacientes desdentados tinham quando a gente conseguia devolver o seu sorriso, né? Fui fazer especialidade em prótese por esse motivo, né? Veja só, eu queria contar um pouco sobre essa experiência de fazer uma especialidade em prótese sem ter um consultório particular. Bem, confesso para você que não foi uma das melhores decisões fazer um procedimento, uma especialidade como prótese dentária sem ter um consultório para praticar. Eu não conseguiria praticar, por exemplo, no SUS, né? Eu passei ali 2 anos fazendo essa especialidade, todo um esforço de investimento, eu não tinha carro para poder me deslocava de ônibus para João Pessoa e fazia um sacrifício financeiro grande para pagar essa mensalidade. E acabou que eu só fazia os casos ali uma vez por mês, quando eu ia para a especialização, e não praticava no consultório. Resultado, fazer especialidade de prótese não me deu a experiência que eu precisava. Isso fez com que eu me tornasse inseguro na prótese. Quase que eu abandonei a prótese por conta dessa insegurança que eu tive. Puxa vida, a gente precisa ter estratégia nas nossas decisões, não é porque a gente tem um desejo de fazer que às vezes é um melhor momento. Quando eu comecei a fazer os primeiros casos, já alugando no consultório de dentistas, eu tive que basicamente aprender tudo de novo. E eu errei muito porque eu tive que começar basicamente do zero para conseguir fazer bem os casos de prótese dentária. É comum também o dentista começar a pensar em fazer concursos, querendo se estabilizar na área, né? Eu fiz concurso para prefeituras em geral, passei na prefeitura na cidade de Petrolina que eu morava, acabei não querendo voltar para a cidade e querendo ficar na Paraíba e decidi não assumir o concurso. Fiz concurso também para uma cidade próxima, né, chamada Mari, acabei assumindo, passei também 1 mês e vi que não era o que eu queria e fui convidado para trabalhar em João Pessoa. Foi quando eu voltei para João Pessoa, fui convidado a trabalhar na prefeitura de forma de contrato mesmo, não tinha concurso aqui, e deixei os concursos que eu tinha sido aprovado. Isso tudo porque era ali que eu queria estar, em João Pessoa, e é ali que também eu via uma chance de crescimento, mais um aprendizado que quando eu olho para a minha história eu consigo perceber. Muitas vezes as oportunidades que a gente tem, elas não são oportunidades que dão a possibilidade da gente crescer mais e mais. Eu estando numa cidade muito pequena, eu sabia que eu tinha um crescimento ali limitado. Eu não podia fazer uma carreira e fazer o que eu queria. Então acabei optando por ir para uma cidade maior porque tinha mais chance de crescimento, não é? Quando eu vim para João Pessoa, uma coisa aconteceu, bem interessante também. Eu comecei a aperfeiçoar essa questão das resinas. Eu também era conhecido onde eu trabalhava por fazer casos estéticos. Essa paixão pela estética, né, me fez já ter segurança para poder eu começar a pensar em montar meu primeiro consultório, né?
E ali eu fui montando meu primeiro consultório e ao mesmo tempo que estudava ali para um concurso, fui me dedicar a estudar para um concurso da Polícia Civil, perito odonto legal. Acabei sendo aprovado nesse concurso, mas devido a uma série de questões burocráticas do próprio concurso, que acabou sendo cancelado ou não, algumas pessoas entraram para um mandado de segurança, me lembrei, isso mesmo, um mandado de segurança para poder segurar aquela vaga que tinha sido aprovada. Eu não me atentei muito a isso na época, acabei deixando passar e acabei que eu não fui chamado, mesmo tendo sido aprovado naquele concurso. Né? Como as coisas acontecem na vida da gente, né? Eu tinha uma intuição, por mais que eu quisesse ali passar naquele concurso, porque recebia um salário bem interessante e não trabalhava tanto, mas alguma coisa me dizia que eu devia me dedicar mesmo ao meu consultório particular. Isso é intuição, e todo mundo tem. Alguma coisa me diz que, né? E a gente deve dar realmente ouvidos, porque essa voz dentro da gente é a voz que indica o caminho que a gente deve seguir. Hoje em dia eu sinto muita paz de não ter passado, de não ter assumido esse concurso da Polícia Civil como perito odonto legal, porque eu consegui montar assim, meu consultório e me dedicar verdadeiramente a ele. Ali, naqueles primeiros pacientes, né? Primeiros pacientes no primeiro consultório, interessante, né? São os amigos da namorada, né? Hoje em dia minha esposa Fernanda, né? Que indicava. Isso fez com que eu ganhasse confiança. E fazer ali outras especialidades e outros cursos que o próprio consultório me pedia. Uma coisa interessante, né? Às vezes, quando você está sem rumo, se deve fazer um curso X ou um curso Y, eu acredito muito na questão da demanda. Se você gosta, se você acha interessante aquela especialidade, aquela área, e você tem uma demanda, os pacientes começam a perguntar: "Nossa, você não faz ortodontia não? Você não faz implante não?" Acabei que eu fiz ortodontia e fiz implante por conta da demanda. E acaba que a gente ganha mais gosto por uma especialidade ou outra, e estrategicamente faz com que a gente consiga ter uma amplitude de pacientes, por mais que hoje em dia eu não faça todas as especialidades que eu me capacitei, porém, a gente ter esse leque e esse impulsionamento da própria demanda do consultório faz com que a gente tome essas decisões estrategicamente. Então, estrategicamente, eu fiz especialidades em outras áreas ali para a própria demanda do meu consultório. E isso, para mim, também foi muito importante para o meu crescimento profissional. Você já deve ter percebido, né, o desafio que é um profissional ter o seu consultório particular e viver exclusivamente dele. Pois é, eu também tinha esse desafio. Eu me dividia entre atendimentos do SUS e atendimentos particulares, e num turno estava num, e no outro turno estava no outro, né? Mas eu tinha uma certeza de que era aquele caminho que eu deveria estar, mas eu queria ali ter uma segurança financeira melhor. Foi quando eu me candidatei para ser dentista do Exército, né? E quando eu me candidatei para ser dentista do Exército, ali no ano de 2013, isso, eu não fui aprovado por 2 edições em 2 anos seguidos, somente no terceiro que eu fui chamado, né? Bom, ter sido dentista do Exército me fez ter essa segurança financeira para poder eu casar, para poder ter uma estabilidade financeira, mas durante todo o tempo que eu passei no Exército, eu sempre foquei no meu consultório particular, porque eu sabia que eu era dentista do Exército ali temporariamente, até 8 anos. Quando chegou na metade do tempo, ali por volta dos 4, né, eu já tinha demanda no consultório suficiente para poder eu deixar aquele trabalho temporário no Exército. O Exército meio que era um salário complementar, porque minha principal renda era no consultório particular. Então, eu me dedicava ali, nos momentos de intervalo do paciente, a estudar mais sobre minha especialidade, a aprender muito sobre marketing, aprender sobre comunicação. Foi quando eu comecei a gravar, por exemplo, ali os primeiros vídeos no Instagram. Naquela época o Instagram era uma rede social que só tinha foto, né? Quando começou a sair os primeiros vídeos, né? Devido a um curso online, outro que eu fiz, eu disse, caramba, eu acho que eu devo me posicionar aqui em João Pessoa como um dentista que faz vídeo, né? Eu era motivo de chacota, posso confessar para você. Que os dentistas ficavam rindo, dizendo que eu era blogueirinho e que como é que um profissional ficava se
se expondo desse jeito, tendo que fazer vídeo, né? Mas com muita seriedade eu explicava para os pacientes sobre os procedimentos, eu explicava sobre a importância da prevenção, eu explicava para o paciente o que eu fazia. Então, quem não é visto, não é lembrado. Então, os pacientes começaram a ver e aí eu tive um crescimento ali profissional muito interessante, porque começaram a chegar seguidores da cidade, eu comecei a ter demanda de pacientes vindo do Instagram, né? Que era uma coisa muito nova e que eu consegui me consolidar ali na cidade e ser reconhecido localmente por conta dessa iniciativa, né? Para você ver como às vezes a oportunidade que a gente tem de, quando aparece, a oportunidade de que você vê que tem uma rede social nova, que tem um movimento acontecendo, que você às vezes tem que ter uma intuição, uma percepção de que você deve agir, né? Por mais que ninguém faça, por mais que você não veja outras pessoas fazendo, você não precisa só seguir a receita de bolo de outros profissionais. Tenha a sua intuição para poder você seguir o seu caminho e assim você se destacar. E para mim foi um insight assim, muito importante, meio que uma bênção de Deus para que eu conseguisse me consolidar no meu consultório particular. E aí eu decidi sair do exército, eu saí do exército devido a essa demanda, né? E aí comecei a ter uma paixão ali por um outro momento, uma outra oportunidade ali que estava acontecendo ali por volta de 2015, né? Que eram as lentes de contato. Era uma coisa nova, a gente já fazia coroas, a gente já fazia outros tipos de prótese, mas ali começava a ter um momento que as cerâmicas odontológicas, as porcelanas, os pacientes começavam a se interessar por aquilo. E aí, já no iniciozinho ali, eu fui fazer cursos em São Paulo de lente de contato. Então, os primeiros casos aqui da cidade, eu também comecei a fazer aqui em João Pessoa de lente de contato. Tive essa oportunidade de fazer bons cursos e de ser um dos pioneiros a fazer aqui em João Pessoa. Com essa demanda aumentada de lentes de contato, não é? Eu comecei a perceber que eu precisava estruturar meu consultório um pouco melhor, com bons equipamentos. Foi quando eu estava lá ainda no Exército, eu tive o primeiro contato com odontologia digital, com escaneamento, produção de peças cerâmicas. Então, essa base de conhecimento lá fez com que eu tivesse coragem nessa saída do Exército de comprar equipamentos de maior investimento, como por exemplo scanner na época, 2017, a fresadora, impressora 3D, mergulhar um pouco sobre isso, trazer soluções rápidas sem depender de consultório. Tudo isso era muito inovador. Hoje até pode parecer comum, mas era muito inovador na época, né? Eu tive que ter um conhecimento ali técnico de cerâmica, mas veja só, o conhecimento que eu tinha já aprendido através das resinas, sobre anatomia, sobre como fazer um dente mais natural. Eu trouxe isso para a cerâmica, aprendi coisas novas na cerâmica e hoje em dia eu transito as informações da cerâmica para a resina e da resina para a cerâmica. Todos os conhecimentos aprendidos na resina eu consegui trazer para a cerâmica e vice-versa. Isso contribuiu muito também para o resultado dos meus casos. Muitas vezes a gente, quando está meio que sem tempo de produzir peças aqui, a gente envia para o laboratório, quando volta, não volta do jeito que a gente quer, a gente vai para o laboratório, modifica essas peças, faz correção de tonalidade dessas peças e a gente consegue entregar o melhor para o paciente, não é? E mesmo quando isso não é possível, a gente tem a alternativa de construir manualmente o dente através das resinas. Veja como é importante você dominar coisas semelhantes. Não é sobre o material, é sobre a sua habilidade de resolver. Para mim, isso foi muito importante também. Toda essa expertise que a gente foi tendo fez com que a gente montasse depois lá aqui o Instituto Jardelino, uma clínica maior, uma clínica com uma estrutura mais tecnológica. Nós temos soluções aqui, o paciente já chega, além de ter todo o encantamento que a gente foi aprendendo no decorrer dos anos, para fazer para o paciente que chega de primeira consulta, ele já faz seu exame de radiografia panorâmica aqui, ele já passa por toda uma consulta e também por uma expertise que a gente tem em fotografia odontológica. Inclusive a gente ministra cursos de fotografia odontológica para os dentistas, né? A gente faz daqui do consultório um mini estúdio, a gente faz as fotografias do paciente, a gente apresenta numa TV, a gente explica e amplia a imagem, o paciente
o paciente vê o problema de maneira mais ampliada e toma consciência da necessidade de tratar. Porque muitas vezes a relação paciente-dentista é uma relação de confiança. Às vezes o que você fala, o paciente não consegue compreender como algo prioritário, como algo importante. E quando a gente faz essa didática, da gente ampliar as imagens dos pacientes, fazer vídeos e usar tudo isso como uma ferramenta didática, o paciente toma consciência e até muitas vezes coopera com o tratamento, porque ele realmente percebe a importância daquilo, né? Essa expertise fez com que a gente tivesse também uma necessidade de um compartilhamento, porque muitos dentistas começavam a perguntar ali no Instagram, como é que eu faço, o que é que você acha, pede conselhos, né? Hoje em dia a gente tem a mentoria Start, tá? Que surge de uma necessidade dos dentistas de tomarem boas decisões, principalmente os que estão ali no seu primeiro consultório, e também para um outro momento que hoje em dia acontece muito para os profissionais dentistas, que é a transição de especialidade. O dentista ficou muitos anos numa especialidade e agora quer explorar e se posicionar como um novo especialista numa outra área e muitas vezes não sabe como, né? E essa necessidade fez com que a gente tivesse dentro da gente também o desejo de ajudar. Sinceramente, eu posso te falar hoje que existe um certo dever. Eu me sinto num dever de contribuir com o profissional, com o dentista, para que ele se sinta seguro nessas decisões. A mentoria é um pouco sobre isso, né? A gente faz a leitura ali das habilidades que cada um tem, das paixões que cada dentista tem sobre determinada área. E de acordo com esse panorama, a gente ajuda o dentista a tomar decisões assertivas e principalmente evitar erros. Erros que podem comprometer, por exemplo, a sua vida financeira, erros que podem comprometer a sua estrutura familiar. Nossa, tem dentistas que acham que precisa atender muito, que precisa estender seu horário de atendimento até altas horas da noite. Tem dentistas que atendem 12 horas por dia. Tem dentistas que não conseguem fazer uma atividade física. Tem dentistas que não conseguem ter uma vida equilibrada, que comprometem a educação dos filhos, que comprometem a sua presença familiar como pai ou como mãe. E tudo isso é muito maléfico a curto e médio prazo, porque isso traz consequências para a sua vida e também traz arrependimentos. A ideia das mentorias é ajudar o dentista a tomar decisões assertivas em relação a isso, olhar para a sua vida de forma equilibrada e inspirado por si mesmo, né? Inspirado também por Deus, tomar decisões assertivas para alcançar bons resultados em todos os âmbitos da sua vida, não só no âmbito de vida profissional, né? Então é sobre isso a mentoria Start. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, é porque de alguma maneira você se interessou por essa história. Se teve pontos que você se identificou, não é? Eu estou aqui para poder contribuir com você. Fica de olho aqui através desse canal, que a gente vai trazer vídeos e conteúdos para poder você crescer profissionalmente e pode contar comigo como seu mentor de carreira odontológica. Forte abraço, Deus te abençoe.